que não recebe o milagre de Deus porque são pessoas orgulhosas. Às vezes está morrendo, está moribunda, está indo para o abismo, mas não se humilha. Você lembra de Naamã, o leproso? O contaminado pela lepra. A Bíblia diz, irmão, que quando ele recebeu a ordem, quer ficar limpo da lepra, vai tomar banho. Pastor, mas a ordem foi essa? Foi. Quando Geazi chegou na porta de Eliseu, dizendo, ó, tem uma carruagem aí. É um homem chamado Naamã, veio lá da Síria. Diz que é um homem muito importante. E diz que veio aqui para você restabelecer a saúde dele, para você o curar da lepra. Ele diz, rapaz, eu estou muito disposto a sair para atender ninguém não. Mas se ele veio lá da Síria para receber o milagre, manda ele ir tomar banho. Eu vou dizer para ele tomar banho, que negócio é? Não, e ó, diga mais, que não é só um banho, é tomar 7 banhos. Aleluia. Aonde? No Rio Jordão. E o homem todo orgulhoso, ele não quis fazer isso. Ele disse, poxa, eu pensava que o profeta do Senhor ia sair, colocar a mão sobre a lepra, invocar o Senhor seu Deus. Eu esperava uma boa recepção. Eu esperava que a atenção deste homem, haja vista, eu sou um homem importante. Eu disse, não, eu vou embora. E regressou novamente todo indignado. Mas de repente foi abordado por um dos seus homens, do seu servo, e disse, olha meu senhor, será que vai valer a pena a gente voltar sem o milagre? Voltar sem a bênção de Deus? Ele pediu-lhe uma coisa simples. Quer receber o milagre, a restauração da saúde? Dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Uma coisa simples. Se ele te pedisse, ou se tivesse pedido algo mais difícil, tu não o faria. Ele pediu 7 mergulhos. E a Bíblia diz que tinha ali alguém prudente, que o convenceu de retornar e dar 7 mergulhos no Jordão. O que aconteceu? Quando ele deu o 7º, não foi no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto e nem no quinto, mas no 7º, a Bíblia diz que quando ele saiu das águas, a sua pele estava semelhante à pele de uma criança. Recebeu o milagre, mas quase que ele perdeu a bênção. Por quê? Orgulho. O que conquistou o coração de Jesus com relação ao centurião foi a sua humildade. Quando for orar, ore com humildade. Quando você for pedir para Deus, peça com humildade. Senhor, eu sei que não mereço, porque sou um homem mísero, um homem pecador, estou excluído, destituído da sua glória, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, me ouve, me atende. Nunca diga que você é merecedor. Nós não merecemos nada. Recebemos alguma coisa de Deus, não é por merecimento, é por graça. É a divina graça. Aleluia. Se somos salvos, Paulo diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se Ele nos cura, é por sua graça. Por isso que Jesus se dispôs. Ele disse para o centurião, eu irei e lhe darei saúde. Mas o homem reconhece a autoridade de Cristo e diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado.
mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. A igreja da atualidade está em falta com Deus. Pastor, mas em falta no quê? De buscar a palavra. Antigamente a gente saía de casa, vinha para a igreja e todos tinham o mesmo conceito e orava dizendo: Senhor, estou indo para a igreja para buscar uma palavra. A gente orava ao sair de casa: Senhor, vou para a tua casa hoje, fala comigo nesta noite, eu preciso de uma palavra, eu preciso te ouvir. E quando chegava no culto, Deus falava através da palavra e a pessoa voltava para casa feliz e alegre, com a palavra de Deus no coração. Oh, meu irmão, vamos buscar a palavra. Tem gente que busca a chave do carro novo, da casa nova. Vamos deixar esse negócio de chave para lá. Busque a Deus, porque a Bíblia diz que quando você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas lhe são acrescentadas. Até aquilo que você não pediu, Deus te dá por generosidade e por graça. Então busque a palavra. Olha, isso me chama a atenção. O homem diz: ó, eu só preciso de uma palavra. Você está precisando do quê? O que você veio buscar hoje? Pastor, eu vim buscar o milagre. Então, para você levar o milagre, eu estou te dando a palavra. A palavra gera o milagre. É a palavra que gera o milagre. Tem gente que é bobo, tem gente que não sabe receber o milagre de Deus. Por quê? Porque rejeita a palavra. Quando você lê a história da Bíblia, você vai ver que todos, quando foi emitido uma palavra dita pelo profeta do Senhor, as pessoas tomaram pela fé a palavra. Você lembra da viúva ameaçada por um credor sem misericórdia? Qual foi a ordem de Eliseu para ela? Olha, não tenho como pagar as minhas dívidas, e eles vão levar os meus 2 filhos para serem escravos. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Aí o Espírito Santo: olha, pensa direito, dando com a resposta. Ela jogou uma vírgula aí depressa. Eu tenho lá uma pequena botija de azeite. Tá bom. Qual foi a ordem? Aonde veio o milagre? Através de uma observância à palavra. Eliseu disse: olha, vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, porque a situação era difícil. E você emprestar para quem não tem como te pagar de volta, irmão, vasos cheios você não vai conseguir fácil, não. Agora vazio, irmão, vazio era o que mais tinha naquela época. Tempo de sequidão, tempo de crise na terra. Mas preste atenção, ele diz: ó, vai e pede vasos vazios, não poucos. A mulher obedece. E ele diz: ó, depois você vem, entra no seu quarto, fecha a sua porta, pega do azeite da sua botija e enche todos os demais. E a Bíblia diz que ela obedeceu a palavra do profeta. E obedecendo a palavra, o milagre foi gerado. Obedeça a palavra. Tem gente que não recebe a bênção de Deus porque não tem disposição para obedecer a palavra. Se Deus mandou você orar, ore mais. Se Deus mandou você jejuar, jejua mais. Se Deus mandou você se santificar, se santifica, meu irmão. Você está pensando que o milagre de Deus vai cair no seu colo, sem você fazer nada? Não quer pagar o preço na oração, não quer pagar o preço em congregar semanalmente nos cultos?
não quer pagar o preço na santidade, está pensando de que qualquer jeito você vai receber a bênção. Nananina, não. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Então busque uma palavra. O homem diz: olha, eu preciso apenas de uma palavra. Jesus queria. Olha, já pensou naquele tempo? Você viu a festa quando Jesus se dispôs a entrar à casa de Zaqueu e passar ali a noite? Irmão, houve festa, houve alegria. Para esse homem era um privilégio ter Jesus na sua casa. Mas reconhecendo que ele era um mísero, embora galgado de autoridade, mas um mísero homem e pecador, dependente de Deus, ele diz: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas eu preciso apenas que o Senhor libere uma palavra. Libere uma palavra. Olha o que Jesus disse no versículo, ou melhor, o homem no verso 9, porque ele diz no verso 8: eu preciso de uma palavra, tá? E o meu criado sarará. Pois também, verso 9, sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Esse criado, quem sabe, era esse moço que estava moribundo, prestes à morte. Era obediente. Uma outra característica para quem quer alcançar de Deus o milagre: seja obediente. Deus mandou você deixar o mundo, deixa o mundo. Deus mandou você deixar o pecado, deixa o pecado, e deixa definitivamente, porque a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as transgressões, mesmo na igreja é um santinho, lá fora um diabrinho. Na igreja é um coitado, lá fora é um safado. Ele se veste de uma capa chamada religiosidade, aí sai daqui como um santão da igreja, mas lá fora é um diabrão. E não obedece a Deus, e aí quer milagre. Eu quero milagre. Aí Deus olha e diz: olha, você não tem vivência comigo. Você não tem vivência comigo. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que mantêm uma ininterrupta comunhão com Ele através da obediência. Quer receber milagre? Seja obediente. Quer receber bênção de Deus? Seja obediente. Você acha que algum pai vai ficar abençoando e dando presente para filhos desobedientes? Eu não dou. Se eu tenho um filho que o camarada é de dura serviço, desobediente, me pede uma coisa, quem sabe uma, duas vezes com a cara feia, eu ainda dou. Mas aí ele persiste no erro, na desobediência, tu vai pagar o preço. O pai não vai ouvir, o pai não vai atender. Seja inteligente, seja obediente. Ele diz: eu digo ao meu criado, faz isto, e ele faz. Pode ser que ele esteja falando aqui do próprio criado que estava adoecido, que estava moribundo, que estava doente. Todavia, ele diz: eu sou homem galgado de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a esse vai, ele vai, digo a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. Sabe o que essa palavra causou em Jesus? Admiração.
Sabe o que eu entendo? Jesus, ele avalia os detalhes da nossa vida. Não é apenas aqui na igreja que Deus nos avalia. Olha para cá, é lá fora. O que você faz às escondidas? O que você faz em prol da obra dele? Se você não tem vergonha da sua palavra, de falar a sua palavra para alguém lá fora, porque Jesus diz que se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu o envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. E tem gente que tem vergonha lá fora de dizer que é cristão, de dizer que é crente. Eu lembro de que uma jovem se aproximou dela e disse: eu passei lá na porta da igreja, eu vi você saindo com a sua mãe, você é crente? Ela disse: não, eu gosto de ir lá, às vezes a minha mãe me puxa e me leva lá, algumas vezes, mas eu não sou crente não, só a minha mãe que é. Ela tomava até Santa Ceia na igreja, mas se envergonhou diante da amiga que estudava junto. Não, eu vou lá algumas vezes porque a minha mãe insiste comigo. Eu não sou da igreja não, sou crente não. Envergonhando a palavra de Jesus, será envergonhado diante de Deus. Então preste atenção, Jesus ele atenta para os detalhes. Quando o homem disse isto, a Bíblia diz: e maravilhou-se Jesus. Ou seja, Jesus ficou maravilhado, não só com as palavras daquele homem, mas Jesus sabia que havia uma verdadeira humildade no seu coração, que ele reconhecia a deidade de Cristo, que ele reconhecia que Cristo era Deus, que Cristo tinha autoridade, que Cristo era o Messias prometido. Ele reconheceu. Jesus ficou maravilhado ao ouvir isto. Diz o verso 10: e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que eu quero dizer? Que às vezes no meio daqueles que você tinha que encontrar fé, porque diz que são seguidores de Cristo, estão professando a verdadeira fé, são cristãos autênticos, estão na igreja, mas o Senhor olha e não vê fé. Aí vem alguém de lá e dá de 10-0 aqui. É isso que acontece. Às vezes naqueles que você tem que encontrar fé, você não encontra. A irmã falou aí, sua irmã católica, mas tem uma fé. Não se admire de encontrar muitos católicos no céu e saber ou ouvir que muitos crentes foram para o inferno. Pastor, então eu vou ser católico, hein? Não. Deus te chamou para ser cristão, para ser seguidor de Cristo. Mas tem gente lá fora que ainda não conhece a Deus, a sua palavra, como você conhece, e é mais obediente do que você, tem mais fé do que você. Então Jesus ficou maravilhado, porque ele diz: nem mesmo em Israel, que é povo de Deus, que é o meu povo, eu encontrei tanta fé assim. Encontrei num centurião romano. Era um centurião romano, irmão. Estava ali, serviço de Roma. Será que você tem fé para receber o milagre que você precisa? Será que você tem fé? Pastor, a fé gera o milagre, sim. Tanto é verdade que todas as pessoas
que Jesus curava no seu ministério, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Tem gente aí orando, pedindo fé do finado Davi Miranda, outros orando sobre a fé do fulano de tal, do bispo. Ô irmão, pare com isso. Tenha a fé de Jesus. Aleluia. Tenha a fé de Jesus, a fé de Abraão, o nosso patriarca, pai da fé. Fica pedindo a fé de homens, não. Tenha fé naquilo que Deus fala. Se Deus prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus prometeu que vai te dar, descanse nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus não falham. Ah, pastor, Deus prometeu que vai me dar uma casa. Fique tranquilo, sonhe com ela. Sonhe limpando a sua casa linda, maravilhosa. Pastor, mas eu moro na favela. Mas Deus não prometeu que vai dar uma casa nova? Pode esperar. Ah, mas eu não tenho possibilidade. Se você tem, se você tivesse, você já o teria a casa. Se você não tem, é algo para Deus fazer. E Deus faz através da fé. Por isso que Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Você crê? A fé gera o milagre. A fé gera o milagre. Ouvimos os testemunhos da irmã Cida, da sua filha, na quarta-feira aqui, a Miriam, que deu testemunho. Os médicos tiramos novos exames e não constatou mais nada. Milagre. É só para quem crê, é só para quem acredita. A irmã deu testemunho hoje. Cadê? Nós oramos, a igreja orou, ela orou, as irmãs, a família oraram. E Deus fez o milagre. Passou através do quê? Através da fé. Quando o homem falou isso, Jesus avaliou a fé dele e diz: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E a Bíblia diz, irmão, sabe o que aconteceu? Eu finalizo aqui. Verso 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha, irmão, ainda tem muita gente que vai ver, que você olha para eles lá fora e diz: esse aí, rapaz, é um perdido, esse aí. Mas vai chegar o momento, o tempo que a fé dessas pessoas serão despertadas, porque tem muita gente aqui dentro, mas que já não tem mais fé. Tem muita gente na igreja que já não tem mais fé. E a Bíblia diz, preste atenção: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Você tem que permanecer firme e forte, resoluto, com a mesma fé que uma vez lhe foi dada. Não pode perder a fé. Preste atenção, ele diz: vai ter muita gente que vai sentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, e que não faz parte do meu povo. Por isso que a gente vai ter uma surpresa no céu. Você vai chegar lá no céu e dizer: rapaz, mas como é que você entrou aqui? Eu entrei como você entrou, pai. A gente vai ter, você vai ver pessoa lá, e você também vai procurar alguma lá. Eu quero encontrar, e vai procurar e não vai encontrar. Sabia? Tem gente que vai procurar lá o outro. Mas era uma santa, o cabelo batia lá na sola do sapato. Nossa, era uma pessoa que fazia isso. Fazia. Era no nome de Jesus? Era para a glória de Jesus? Fazia tudo com o intuito de que ele cresça e que eu diminua? Ou fazia para se vangloriar, para enaltecer o seu próprio nome? Fazia para si ou para Deus?
Então vai ter grandes surpresas lá no céu. Foi Jesus que falou. Ele diz, ó, tem gente que vai vir do Oriente, do Ocidente, e vão assentar à mesa, e os filhos do reino vai ser lançados fora. Olha o que ele diz. E os filhos do reino, verso 12. Não dá para mostrar no telão, você está com a palavra aí na mão. E os filhos do reino serão lançados fora nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Você já pensou? Gente lá de fora vai vir clamar aqui dentro, até se cumprindo uma outra palavra, que se esse povo se calarem, as próprias pedras clamarão. Alguém pensa que pedra, literalmente falando, não está falando de sarjeta, de pedra, aqui tem uma pedreira aqui. Isso não vai clamar não, irmão. É corações de endurecido, pétreo, pelo pecado, que você olha lá fora e diz, isso já está no inferno. Oh, irmão, Deus vai resgatá-lo através do poder da palavra. E eles vão vir, enquanto muitos estão calados, mediante grandes milagres, grandes coisas que o Senhor os fez, mas eles estão calados na igreja. Não tem razão para glorificar mais, não tem razão para orar, não tem razões para vir para os cultos. Estão calados na igreja. Deus está levantando pedras que estão vindo para cá clamar. As próprias pedras clamarão. Pedra aí fala de corações endurecidos, pessoas que não são crentes. Jesus disse, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino, para aqueles que foram designados o reino, eles serão lançados aonde? Nas trevas exteriores. E aí haverá pranto e ranger de dentes. Sabe como Jesus concluiu esse sermão na vida daquele centurião? Olha o que diz o verso 13. Então disse Jesus. Agora ele se dirige, nessas palavras ele se dirigiu aos seus seguidores. Você vê aí a partir do versículo de número 10, ele se dirigindo aos seus seguidores, e ele dá esse sermão a eles, ensinamento. Mas no verso 13, Jesus se volta novamente para o centurião, e Jesus o disse: vai, como crestes, te seja feito. Como creste. Sabe como é que o milagre será gerado? Como creste. Se não crer, meu filho, se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, Deus não tem promessa para quem não crê. Você lembra da promessa que Deus fez lá através de Josué? Moisés morreu e agora tinha que escolher 12 homens para espiar a terra. E ele enviou os 12. Aí os 12 foram. Ficaram até maravilhados com a terra. E chegaram depois trazendo o relatório. Diz, olha, Josué, realmente, rapaz, a terra é boa. Ih, rapaz, para carregar lá um cacho de uva, imagina um cacho de banana. Se um cacho de uva, tinha que juntar 2 homens para carregar. Hein, irmão Luiz? Imagina um cacho de banana. E uma melancia, então. E uma abóbora daquela interiorana, que às vezes dá abóbora assim, de quase 50 quilos. Se uva, um cacho de uva tinha que levar por 2 homens. Ele diz, a terra é boa. Só que tem uma coisa, está cheia de gigante. Os filhos dos amalequitas estão lá. São homens mais de quase 3 metros de altura. Lá tem gigante. Não dá para a gente ficar lá. Mas teve 2
Aleluia. Teve quantos? 2.